Bem, pessoal, agora nós vamos para o estudo da união estável, né? Olha só, falar de união estável, gente, é construir um pouco, né, da história da família e de uma análise cultural. Então, olha só, quando a gente fala de família, nós precisamos lembrar que a constituição dela é algo espontâneo, né? Não cabe ao Estado fazer essa escolha. Se você for fazer uma análise histórica, ou avaliar, ou compreender cada laço social, você vai perceber que a família é uma escolha da sociedade. E a sociedade vai se organizando de baixo até chegar lá em cima. Então, olha só, não há como o Estado controlar e dizer aqui vai ser assim. Não. Ele, na verdade, ele regulamenta aquilo que está na sociedade. Porque o direito, gente, não esqueça, né? O direito ele é uma ciência social. E não cabe, né, ao Estado, ao direito, a trazer uma espécie de controle. Porque se ele fizer isso, ele, na verdade, e a gente vai um pouco para a formação humanística, ele passa a se quebrar. Vamos dizer, ele passa agora a colocar em xeque a própria existência. Porque o direito, gente, é uma ciência que se relaciona com a sociedade e influencia a sociedade quando ele é influenciado por ela. Então é esse mecanismo circular que deve existir com notas de review. A sociedade estimula o direito, influencia o direito e o direito influencia a sociedade. Senão, a gente ocorre aqui uma quebra. E aí, quando a gente começa a observar a história da sociedade, a gente vê que casar era algo que decorria de uma obrigação. Casar era algo que decorria de uma obrigação, um contrato, muitas vezes, entre o pai e o marido ali. Então, olha só, era uma obrigação social, né? Porque a moça, se não casasse, serve para quê? A menina já nascia dizendo, poxa, eu vou me casar, um dia eu vou sair de casa. Então, se não casasse, quebrava tudo isso. Então, depois, né, tivemos uma outra fase. Casar era para quem podia. Então, quem pode casar, casa. Quem não pode, vai viver marginalizado. Vai ser meio estranho, vai ser criticado, vai ser avaliado. Por que estão juntos, mas não casaram? Tem algo estranho aí. Então vai permitir esses tipos de comentário. E aí nós vamos perceber que o direito não pode esquecer essas questões da família. Gente, o direito ele não pode esquecer da vida, né? Ele não pode deixar de tocar a vida. O direito ele precisa tocar a vida, ele precisa se relacionar com ela. Então, olha só, e quando ele toca, querendo ou não, ele estabelece ali um controle. Também pensemos, não esqueçamos disso. Então, como é que a gente vai resolver essa questão aqui da união estável? Porque a questão afetiva não cabe ao direito organizar. Né? Então, a sofrência, não deu, acabou o amor, enfim, se separou, se não está mais junto, isso não vai ser analisado pelo direito. Não vai. Isso não vai, tá, minha gente? Isso não vai ser compreendido pelo direito. Agora, não cabe ao direito resolver isso. Agora, me diz uma coisa. Para aqui comigo para pensar. E a união estável? E a questão patrimonial? Como é que fica? Ah, agora o direito tem que ver. Porque o pessoal vai buscar o direito para tentar resolver isso. Mas o direito vai poder falar assim, eu falei para vocês não se juntarem, agora que vocês se resolvam. Ele vai dizer isso? Não pode. Ele tem que apresentar alguma maneira, alguma solução, alguma proposta. E é daí, gente, que a gente começa a analisar algumas propostas que vão surgindo historicamente. Né? A primeira foi a indenização. Isso mesmo. Indenização, olha só, por serviços prestados. Tá ouvindo? Olha só, serviços prestados para aquele que não adquiriu patrimônio. Então, às vezes, né, a gente está lá na defensoria e aí chega lá uma senhora e ela está falando assim para a gente: poxa, eu vim aqui porque a gente não construiu nada, mas eu quero que ele dê os meus direitos. Eu digo, mas que direito, senhora, que a senhora tem? Aí ela fala bem assim: não, direito tem porque eu fiquei com ele, né? Fiz tudo para ele, cozinhei para ele, lavei louça, fiz muita coisa para ele. A gente olha assim, né? E se a gente não tiver muitas vezes uma sensibilidade social, a gente vai achar que não tem imposto, então ela está querendo se prostituir, ela está querendo cobrar pelo que ela fez. Mas não é, gente. Essas pessoas vêm de iniciar a relação, eram jovenzinhas há 60 anos. E naquela época se falava isso há 50 anos. Olha, se separou, pelo menos tem que indenizar. Mas não é porque a mulher tinha esse direito, não é. Era uma questão de pelo menos assim, falar, pelo menos isso eu vou fazer para tentar aliviar, para tentar resolver. Tá? Então essa era a primeira construção que nós tínhamos. Então o primeiro momento histórico que nós tínhamos de tentar dar uma solução jurídica
Para uniões que não eram casamentárias, era indenização. Tá? Então esse foi o primeiro momento que nós tivemos. Né? Então olha só, eu sei, né, que a gente vai avaliando, vendo a história, mas é bom fazer isso para que nós possamos compreender por que chegamos aqui. E aí o segundo momento que nós vamos ter, o segundo momento que a gente pode perceber é o seguinte, é o da relação concubinária. Né? Então olha só, passa a ser agora resolvido pelo direito das obrigações. E aqui, gente, permita-me, tá? A brincadeira, mas era o seguinte, nesse primeiro momento aqui, ela era empregado, né? Prestava serviço e ia ser pago. No segundo, o que é? No segundo, gente, nós vamos ter uma relação agora como se ela fosse sócia. Então, uma relação concubinária agora passa a ser resolvida pelo direito das obrigações. Então, vamos ver o esforço de cada um, tá? E olhando para o esforço de cada um, o que a gente vai tentar fazer aqui? A gente vai tentar dar uma resposta. Né? Então, são relações concubinárias que passam a ser resolvidas pelo direito das obrigações. Pelo direito das obrigações. Tudo certo? Então, essa é a segunda modalidade que nós temos. Aqui, eu até deixo claro para vocês. Aqui a gente não está discutindo filhos, tá? Não estamos reconhecendo filhos, não estamos reconhecendo direito sucessório, não. Era uma sociedade de fato, nem discutia isso, tá? Nem discutia quem vai ser a parte. Não mandei. Esses filhos, gente, está no Código Civil, depois eu vou trabalhar, né, lá em sucessões, e a gente observa que há uma crítica mesmo. O filho do concubino era algo assim, como se não fosse filho, né, daquela pessoa. Até que nós chegamos, né? Até que nós chegamos, aí a gente pode até sorrir, porque chegamos no momento da Constituição de 88. Né? E na Constituição de 88 é a terceira fase, né? É a terceira fase, porque aí nós vamos observar um direito civil constitucionalizado, um direito civil agora que quer repercutir na sociedade, um direito civil que ouve, né, a família, as relações sociais e busca de alguma maneira ser sensível a esta realidade. Então agora vem a Constituição e ela passa a estabelecer, a superar tudo aquilo que era o Código Civil 16. O Código Civil 16, ele era unitário. Só casamento, era indissolúvel. Agora vem uma Constituição dizendo o seguinte, tem união estável, tem família monoparental, tem divórcio. Olha só, é a Constituição que está inventando isso? Não, ela está ouvindo os anseios. Ela está ouvindo a realidade social, ela fala assim, eu não posso ser indiferente a isso. Então aquela questão fundamentada na religiosidade, fundamentada no patrimônio, se vai embora agora. Isso agora nós estamos vivendo um outro momento que precisa agora dar vez social para as mudanças sociais. Gente, imagine só, deixa eu lhe contar uma coisa. No Código de 16, nós tínhamos algo assim tão engraçado, que nós tínhamos lá a figura, olha só, eu tenho que contar isso para vocês, mas nós tínhamos a figura do defloramento e a indenização pelo defloramento. O que é isso, amor? É o seguinte, deixa eu te contar. Se o rapaz chegasse lá e deflorasse, mexesse com a moça para um amazonês, né? Pegasse na menina, mexesse a menina, olha só, e tirasse a pureza dela, entendi, olha só. E aí o que acontece? E não ficasse com a moça, ele indenizava. Você agora, em tamanho 2020, você vai dizer o seguinte para mim, certo, acho bom mesmo, então ele que pague pelo menos uma indenização pelo que fez com a moça, digno, muito certo. Não é assim, gente, tem que pensar. O que a gente tem que pensar é o seguinte, rapaz, eu deflorei, pois eu não quero mais não, paga aí, indeniza. Não respeitava a questão sentimental, não era sensível à expectativa que foi criada. Não, eu já não te paguei, eu já não indenizei, quer mais o quê? Eu sou um cara bacana, fui lá, mexi, mas paguei. Então nós podemos ver agora como era um objeto que era mesmo indenizar, uma perdas e danos ali que nós tínhamos. E a moça ainda sofria preconceito, minha gente. Porque ela era vista, sabe como que? Tá vendo? Olha só. Essa daí tava com gracinha. Tanto que teve que pagar aí, né? Tanto que teve que indenizar. Você tá entendendo qual é a ideia? Então essa que era a construção feita. Ainda ela saía como, olha, se valeu, quis dar o golpe, quis ganhar dinheiro com isso. Olha só. Então ainda ia sair muitas vezes com um preconceito muito carregado para conta dela. Então nós só tínhamos uma figura de um casamento. Aí tu me diz uma coisa,
Quem não podia casar? Tu acha que ia deixar de amar? Gente, coração, terra que ninguém pisa. Ah, se a gente pudesse ser dono do coração, dos sentimentos, dar direção para isso. Não tem como, gente. Então, o que acontece? As pessoas iam vivendo. Só que elas viviam, gente, de uma maneira marginalizada. Você está entendendo? Elas viviam de uma maneira marginalizada. Por quê? Porque as pessoas olhavam e falavam assim, essa daí, ó, tem alguma coisa aí, porque não casaram, porque fizeram alguma coisa errada. Você está entendendo? Então essa que era a construção que era feita ali. E aí o que a gente vai começar a compreender agora? A gente vai lançar os nossos olhos na Constituição. E olhando para a Constituição, o que a gente percebe? Que há um avanço, né? Que há um avanço. Olha eu colocando na tela aí para você. A Constituição agora ela estabelece pelo menos 3 modelos de família. A Constituição agora ela estabelece pelo menos, né, 3 modelos de família. Olha só, ela estabelece um modelo de casamento, ela estabelece união estável e ela estabelece agora um modelo monoparental. Então perceba só, agora nós temos um modelo de casamento, nós temos um modelo de união estável e nós temos um modelo monoparental. Aí você me diz o seguinte, poxa Elon, só isso? Essa Constituição é muito fraca. Ela nem reconhece os direitos. Minha gente, pelo amor de Deus, olha só, caminha agora para 88. Nós estamos vindo de uma era que eu acabei de falar para você. O modelo familiar é unitário, só casamento. Vê uma Constituição agora que ela já expande para 3 modelos. Gente, qual era a ideia do Constituinte? Era abrir valores. Então, se abrir valores, isso aqui não é um rol taxativo. Era um rol exemplificativo, olhando para quem está em união estável e dando espaço, o status de entidade familiar e um espaço na Constituição. Olhando para aquela mãe que está sozinha com os filhos, que o homem fez, o filho foi embora. Então, olha só, ela está olhando para aquela e diz assim, você também é uma família. Olha a Constituição, é uma Constituição que abraça, é uma Constituição que recebe, é uma Constituição que enfrenta, né, ali todas as realidades e passa a acolher. Gente, a Constituição de 88 é uma Constituição acolhedora, afirmadora de direitos. É uma Constituição que olha para a sociedade e fala bem assim, eu vou reconhecer as tuas realidades. Então, diante disso, o que nós podemos aqui avançar ainda mais quando vimos isso? Nós percebemos que a conquista que foi feita antes da Constituição, olha só, do concubinato que era proibido, né, da relação de sociedade de fato, nós podemos perceber que isso tudo foi mudando para não chegar na família. Era como se fosse assim, eu te dou algo, tá, para que você não venha me pedir mais. Então olha só, o que tu quer? Tu quer patrimônio? Eu já estou permitindo que vocês façam sociedade de fato. Ah, mas eu queria o sobrenome. Eles foram lá na Lei de Registro Público, pode procurar. É o artigo, eu até tenho anotado aqui, do 56. E permite que o companheiro do sobrenome. Já está tendo sobrenome. Era família? Não. Foram por outras maneiras. Para você ter uma ideia, gente, a lei previdenciária, lá em 1976, ela permitia pensão ao concubino. Então, se tu quer dizer que isso era família, não era reconhecimento do familiar. Eram maneiras que se utilizava o legislador de dar algo para não ter que dar o reconhecimento familiar. E a Constituição de 88 agora vem e estabelece, poxa vida, união estável como entidade familiar. Então esse foi o grande choque que nós vamos perceber que vai ocorrer, né, na família. Olha o que diz aqui, eu trago para vocês, o 226, parágrafo 3º da Constituição. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Olha aí, gente. Olha aí. Então nós temos agora um status constitucional, uma proteção constitucional e olha só, gente, garantindo isso como o quê? Entidade familiar. Devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Me diz uma coisa, nós estamos colocando aqui o casamento e a união estável como a mesma coisa? Não, nós não estamos. Estamos possibilitando que a união estável, olha só,
que a união estável possa ser convertida, tá? Que a união estável possa ser convertida. Até porque, gente, senão a gente estaria forçando as pessoas que estão em união estável a serem consideradas casadas. E não, gente, casamento é se a pessoa quiser. É um ato solene e voluntário. Você não pode impor. Então não é aquela frase que a gente ouve, né? Ah, a pessoa está tanto tempo junto, é mesmo que está casado. Não é. A gente dá uma equiparação de tratamento jurídico protecional, mas porque é família. Mas não é que está casado. Por quê? Porque senão nós estamos obrigando as pessoas por via transversa, por um caminho oblíquo a chegar ao casamento, quando não. O casamento tem celebração, tem forma, tem solenidade, né? Tem aquela aula própria lá, né? Celebração do casamento, autoridade, procedimento de habilitação. Então não dá para misturar umas coisas com a outra. Agora, certo é que união estável e casamento não são a mesma coisa, mas também não há hierarquia entre eles. Apenas cada um tem suas características próprias, tem suas escolhas próprias. Quem é casado gosta da formalidade, quem está em união estável é mais informal. Então isso tem que ser aqui um pouco compreendido por todos nós, deve ficar claro, não deve ter nenhuma dificuldade quanto a isso, nenhuma dificuldade quanto a isso, né? E aí lembre, né, gente, quando a gente olha para esse rol aqui da Constituição, esse rol aqui é ampliado, é ampliativo, tá? É exemplificativo. Por quê? Porque a Constituição ela quer afirmar direitos. Então isso aqui é um ponto de partida. Não é um ponto de chegada. Jamais, tá? Jamais. Isso aqui é o constituinte dizendo, vai por aqui, né? Que você vai chegar lá. Né? Então essa é a grande conquista, né? Que nós possamos aqui perceber. E aí, gente, nós podemos perceber, né, algumas coisas que eu falo aqui para vocês. Olha só. O IBGE, gente, olha só. Ele reconheceu, né, segundo a Declaração das Pessoas de 2014, que 36% da população está em união estável. Né? Então, 36% da população está em união estável em 2014. Hoje, eu até digo que tem mais. Então, olha só. O que eu quero te dizer com isso? Gente, esses são os que afirmam que estão em união estável. Né? Pode ser aqui, meus amigos, pode ser aqui que... pode ser que tenham mais. Outra coisa. E os 60% aí que sobra? 60% que sobra, gente, esses outros aqui, eles estão casados, solteiros, divorciados, tico-tico no fubá, estão um negócio meio coisado, meio estranho, meio sei que não sei. Entendeu como é que é? Então nós podemos perceber que a união estável, ela já é declarada por muita gente. Gente, a verdade é que a união estável é o paradigma do brasileiro hoje. O paradigma do modelo familiar hoje, o modelo familiar do brasileiro hoje é a união estável. Então, olha só, o desejo do casamento hoje é ser união estável. Uns não resolveram ali pela formalidade, mas isso não implica que tem menor proteção. Pelo contrário, não acontece. Alguns escolheram o casamento formal, a via solene, mas, olha só, quanto a gente vai percebendo, né, que quanto menos, né, ela já foi ali, aconteceu, vai chegando, né, e aí isso vai acontecendo. Mas é a família? Claro que é família, é claro que tem a proteção constitucional, é claro que vai ter a proteção constitucional. Tudo certo, gente? Então a gente precisa, né, deixar isso bem claro para todos nós. E aí surgem algumas perguntas que nós vamos passar agora a enfrentar dentro dessa aula. E a primeira é, né, qual é a natureza jurídica da união estável? E aí, gente, o que é a união estável? Né? Olha só, o artigo 1723, ele vai dizer, agora já estamos no Código Civil, ele vai dizer que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituir família. Então, olha só, a união estável é uma entidade familiar, olha o status, configurada na convivência pública, é uma convivência contínua e duradoura. Minha gente, então olha só, quando a gente olha para esse aqui, não é um negócio jurídico, não, é uma convivência pública. Ou seja, a união estável, a natureza jurídica dela é uma situação de fato.
é uma situação fática, isso, reconhecida pelo direito. Situação de fato, é uma situação fática reconhecida pelo direito. Então a união estável é um negócio, é um contrato, é um papel? Não. Me dá os fatos. Os fatos é uma convivência? É. Ela é pública? Ela é contínua? É. Ela é duradoura? Não, não é união estável. Mas eu tenho um papel aqui? Não. Porque para ser união estável tem que preencher esses requisitos. Uma união convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Então a união estável é uma situação de fato, situação fática, reconhecida pelo direito. Mas Elon, me diz uma coisa. E aquele papel que as pessoas fazem no cartório, né? Faz uma escritura, faz um papel bonito, tem um bocado de selo, a gente faz. Gente, aquilo ali, na verdade, aquilo ali você quer comprovar, uma declaração que você quer comprovar, fazer um plano, pegar dependente do plano de saúde, né? Quer partilhar ali, né? Lá na nossa casa, nossa vida, né? Minha casa, minha dívida, né? Quer contratar ali um financiamento imobiliário, aí a pessoa vai lá e faz um negócio para compor renda. Então eles querem uma comprovação que vocês estão em união estável. Vocês vão lá e declaram. Mas é aquilo que te torna união estável? Não. Aquilo ali não te torna união estável. Não é aquilo que faz você estar em união estável. O que faz ser união estável são a convivência pública, contínua e duradoura. Se tiver aquele documento e não tiver união estável, você vai estar enganando alguém. Que depois pode ser descoberto. E pode estar criando um direito contra si depois. Cuidado, hein? E se você não tiver aquele documento, mas tiver os requisitos? Está união estável. A união estável não é o papel. A pessoa que é da união estável não gosta do papel. Quem gosta do papel foi quem casou. Tá? Então ele ali é o que é mais formalizadozinho. Então olha só, então agora nós precisamos colocar no nosso caderno, tá, os requisitos da união estável. Né? Então o primeiro, olha só, é uma relação afetiva. É uma relação afetiva, tá? Então não confunde isso. É uma relação afetiva. Eu não posso esquecer isso jamais. Segundo, é uma relação ostensiva. Olha, ela é pública, gente. Né? Então, olha só, pode ter 10 anos, pode ter afeto, mas se não publicou, não é união estável. Terceiro, tem a finalidade de construir família. E o que é a finalidade de construir família, gente? Não é aquilo que eles falam, não é aquilo que eles dizem, mas a gente chama isso como um trato família. Né? Olha só, se constitui, tem um modo, se comporta como família? Se comporta. Ah, então é família. Ah, viajam juntos, é união estável. Não, o namorado viaja junto. Ah, mas eles estão sempre ali. Não. Então, o hábito, o papo, a conversa. Eu sempre brinco, né? Qual é a conversa do solteiro? Né? Qual é a conversa do namorado? Agora, qual é a conversa do casado? Como é que é o papo no WhatsApp do casado? Como é que é o papo no WhatsApp do namorinho, do apaixonado? Né? Então essas coisas que vão mudando. Então, é o como se trata. Pergunta por outro. Né? Eu sempre brinco, né? A hora que tá na rua, e tal, não sei o que. O namorado, rapaz, tá estranho. O outro não se aceita, já se espera. Então, olha só. Então, esse é o trato familiar publicamente reconhecido. Não é mais um namoro, não é mais. Eles já estão, se trata diferente. Quando está um sozinho, já começa a se estranhar. Então, olha só. Então, alguma coisa aconteceu. Então, olha só. Relação afetiva, ostensiva, finalidade, né, de construir família e a possibilidade de conversão em casamento. Possibilidade de conversão em casamento. Né? Então, olha só. A gente tem que perceber. Dava para ele estar casado? Não, os mesmos requisitos do casamento eles estão presentes. Então pode transformar? Pode. Então isso aí não vai ter dificuldade. É uma relação também que garante para isso, tá, gente? Então isso aí vai estar tudo certo, vai estar sendo permitido. Essa possibilidade de se converter em casamento. Não tem que ser contínua, tem que ser duradoura. Essas questões não podem ser dificultadas, tudo bem? Pode durar, mas ficar naquele puxa e volta é união estável? Não é, né, gente? Por quê? Porque não é contínua. Né? E aí muita gente passa a perguntar o seguinte, mas Elon tem que viver sob o mesmo teto? Né? Será que há necessidade de viver sob o mesmo teto? Gente, deixa eu lhe falar uma coisa. Na década de 60, já diziam que a vida em comum sob o mesmo teto não era indispensável. Para caracterização do concubinato, né?
em que o combinato hoje é a união estável. Então, na década de 60, a gente já falava, rapaz, não precisa estar morando junto, né? Então a gente percebe, né, que o Luan Santana, né, ele chegou agora dizendo, né, a gente não precisa estar colado para estar junto. O Luan Santana veio agora, gente, tá? Ele está seguindo a corrente do STF. Então eu digo para vocês, tem gente, presta atenção no que eu vou falar agora, isso é muito interessante, tá? Tem gente, olha só, isso é muito legal. Tem gente que tá morando junto, mas não tá em união estável. República, dividindo apartamento, viaja a trabalho. E tem gente que não mora sob o mesmo teto, mas está em união estável. Hoje nós já temos vários casais aí na sociedade que não querem mais estar morando junto, mas que vivem em união estável. Vivem em união estável. Então olha só, por quê? Só para não vamos morar junto não. Tem pessoas famosas aí que a gente consegue perceber isso. Então, cuidado quanto a esse tema. Terceiro que a gente faz, né? Precisa prazo mínimo, né? Então, será que se exigia, né, aí prazo mínimo para isso? E aí vem essa pergunta, né? Será que exige prazo mínimo? Até coloco aqui para vocês, né? A súmula 382, né? Acho que não estava na tela, mas eu estou lançando para vocês. E aí vem a nossa outra pergunta. Exige-se prazo mínimo, né? Será que eu posso falar em prazo mínimo? Será que é exigido um prazo mínimo para ser compreendido como união estável, né? Então tem essa também, esse questionamento que surge entre nós. Será que é necessário? A gente já superou, né? Já superou a lei aqui, gente. Olha só, nós tínhamos duas leis que tratavam sobre união estável. E essas duas leis, gente, da década de 90, olha só, da década de 90, elas já foram superadas, né? A maioria da doutrina diz que elas já não tem mais, já foram superadas, não tem mais aplicação. Então hoje não tem mais aquela história de precisa de 5 anos no mínimo, né? Precisa de 5 anos no mínimo para se considerar ali uma união estável. Gente, não pode. Por quê? Quer que eu vou te explicar alguma coisa, né? Os nossos relacionamentos hoje eles são muito mais dinâmicos, né? A sociedade hoje ela está mais tá diferente. Então olha só, o que a gente tinha um problema? O cara tava ali com a moça, vivendo. Quando dava 2 anos, que legal, tá bom, 3 anos, tá bacana, 4 anos, tá legal. Quando dava 4 anos e 10 meses, ele chegava assim e falava, a gente precisa conversar. Não, o problema não é você, o problema sou eu, a gente precisa encerrar. E acabava. Por quê? Porque ele tinha medo que desses 5 anos, porque ia virar união estável. Mas me explica, não, ele não queria que se convertesse em união estável. Então essas pessoas tinham medo da história dos 5 anos. Outra coisa, gente, me diz uma coisa, você conhece alguém, você conhece a vida dos outros aí, né? Me diz uma coisa, você conhece alguém que está com 2 anos, está com 1 ano e meio, está com 3 anos, 2 anos, e o que acontece? E o relacionamento está sério, já tem filho, já se trata com marido e mulher, já moram juntos, já se resolveram tudo na vida, público contínuo, duradouro, meu Deus do céu, o negócio entrou na vida? Pois é. Então olha só, para que esperar 5 anos? Numa sociedade nossa, mais dinâmica, mais instantânea, onde tudo está no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, onde a gente movimenta a vida financeira pelo aplicativo, onde a gente trabalha de maneira mais intensa. Não tem como esperar tudo isso, né? Então olha só, então não é a vida amorosa, não é a vida afetiva, né? Eu até brinco, não é que o cara virou um piriguete, né? Não é isso não, né? Mas é porque na verdade a vida hoje ela tá mais intensa, ela tá cada vez mais com respostas mais imediatas, né? Isso aí dá até para filosofar, né, dentro da democracia, de outras análises, de repercussões de análise de discurso, enfim. O que você consegue aí imaginar? Né? Tudo está mais perto, tudo está mais intenso, então está superado essa necessidade de prazo mínimo para união estável. Né? E aí vem a pergunta, né? Por que essa pergunta surge? Porque é o seguinte, né? Não sei se você lembra, mas quando a gente olha para a Constituição, lá está escrito da seguinte maneira: a união estável, entidade familiar, a união entre homem e mulher. E aí quando a gente fala de homem e mulher, a gente é tentado a se questionar para dizer o seguinte, cara, a Constituição falou entre homem e mulher. Só que é o seguinte,
você tem que fazer a leitura do espírito do Constituinte. Quando o Constituinte fez esse artigo, ele estava diminuindo o direito ou estava ampliando? Ele estava ampliando. Porque nós não tínhamos união estável na Constituição anterior. Então aquele artigo foi uma maneira de abrir. Quando ele colocou homem e mulher, ele estava querendo limitar? Não, ele estava assim, gente, olha o seguinte, até esse homem e a mulher que estão por aí junto, isso é família. Isso a gente vai chamar de união estável. Não é que ele estava proibindo ter homem e mulher, mulher e mulher. Não. É que ele estava dando uma leitura. Outra coisa. Família é vida privada? É. Então o Estado controla? Não. Tanto é que se você procurar em toda a Constituição, não há o conceito de família. Quem é que dá o conceito de família? Eu, da minha, você, da sua, ele, da dele. Cada um vai fazendo a sua construção familiar. Até que isso chegou no STF, né? Chega no STF, no julgamento da ADI 4277 do Distrito Federal, tá? Essa ADI 4277 do Distrito Federal, e a DPF 132 do Rio de Janeiro. E nesse julgamento conjunto, o STF reconhece a união estável para casais, né? Para casais do mesmo sexo, sem qualquer dificuldade, tudo certo? Então, essa foi o grande ali, avanço que houve no STF. Então, diante disso, nós podemos hoje afirmar que é possível sim a união estável entre pessoas do mesmo sexo, porque o direito de constituir família não é um direito, tá? Não é um direito do heterossexual, mas sim do ser humano. E aí isso independe da escolha que ele fez a respeito, né, da sua construção de vida, tudo certo? Então olha só, gente, nós vamos, né, dar uma paradinha aqui nesse bloco 1, tá? E daqui a pouco a gente já volta aqui, 5 segundinhos, e a gente já volta para o nosso bloco 2.